Olá pessoas, aqui é Mari, dando continuidade ao livro Maria Bonita no Cangaço, Sexo e Violência. Vamos lá, parei no capítulo 13, página 176. Escuta. Os cangaceiros atraíam o interesse não apenas dos comunistas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas também da Alemanha nazista, comandada pelo Adolf Hitler. Em 1935, pelo menos duas grandes corporações investiram dinheiro no grupo de Lampião, a Bayer, gigante da indústria farmacêutica, e a Zeiss, uma das maiores indústrias de ótica do mundo. A ideia era que, tendo Virgulino, Maria de Déia, Coriski e Dadá como garotos propaganda, as empresas aumentassem a venda de seus produtos no Brasil. O plano sabia dessa? Pois é. O plano começara a se engendrar no começo daquele ano, quando o fotógrafo e cinegrafista sírio-libanês Benjamin Abraham se dirigiu ao escritório da Aba Filme, em Fortaleza, com uma ideia mirabolante. A empresa de material fotográfico e de produção de imagens recém-aberta na capital cearense por Ademar Bezerra de Albuquerque, funcionaria do Bank of London e South American Limited. Tinha a representação exclusiva da Zeiss no estado. Abraham, nem sei se é assim que fala o nome dele. Nem sei se é assim que fala o nome dele. Abraham, ou Abraão, não sei. Vivia no Brasil desde 1915. Vou escrever o nome dele aí, para vocês tirem suas próprias conclusões. Vivia no Brasil desde 1915, quando desembarcara no Porto de Recife aos 14 anos, para escapar do alistamento militar obrigatório da Síria, que na época incluía o território do que viria a ser o Líbano, em plena Primeira Guerra Mundial. Depois de perambular pelas cidades do sertão nordestino, como Mascate, Abraham se fixou em Juazeiro do Norte, interessado no potencial de compras dos romeiros que ocorriam à região para venerar Padre Cícero, tido como milagreiro desde que se espalhara a história da transformação de hóstia em sangue na boca de uma de suas beatas. A vida errática do imigrante começaria a se estabilizar depois de conhecer o Padim. Entusiasmado com a presença em Juazeiro de um conterrâneo do Filho de Deus, sempre que encontrava uma oportunidade, Abraham dizia ter nascido em Belém, terra de Jesus Cristo. Convidado a trabalhar como seu secretário particular, ele ocuparia o cargo até a morte do sacerdote, em julho de 1934. Na fúnebre ocasião, vendo-se desempregado, Abraham teria aproveitado o momento em que tirava uma foto do corpo de Cícero para arrancar-lhe uma mecha do cabelo. Nos meses seguintes, pagaria as contas com o dinheiro arrecadado com a venda dos fios, até que a aparente capacidade reprodutiva capilar do padre começasse a despertar a desconfiança de seus compradores e o Sírio visse minada a fonte de recursos. Foi então que lhe veio à mente a tal mirabolante ideia para sair do atoleiro, convencer grandes patrocinadores e financiarem uma jornada épica, sertão adentro à procura de Lampião. Tão logo estivesse frente a frente com os bandoleiros, em vez de entregá-los à polícia, filmaria e fotografaria o grupo para um audacioso documentário que, dada a fama de Virgulino, deveria ganhar o mundo. Benjamin Abraham demonstrara aos potenciais parceiros as razões para suas convicções no êxito da empreitada.
já estivera com Lampião em 1926, por ocasião da visita a Padre Cícero. Virgulino, portanto, saberia estar diante de homem de confiança, um servo do santo milagreiro, e isso seria o suficiente para lhe abrir as portas. Depois de gastar muita saliva em seu português precário, carregado de sotaque e a despeito dos anos no Brasil, Abraham conseguiu convencer seus interlocutores da viabilidade do projeto. O patrocínio da Bayer foi aprovado na sucursal brasileira da empresa, no Rio de Janeiro, cujo escritório ficava próximo à Praça Mauá. Da Abafilm, representante da Zeiss, recebeu os mais modernos equipamentos para utilizar na empreitada. No dia 10 de maio de 1935, Benjamin partiu de Fortaleza levando na bagagem uma caderneta na qual anotava em árabe e a lápis as cidades por onde passava, uma filmadora ICA e uma máquina fotográfica universal com lentes Zeiss. Também carregava revistas, jornais, cartazes de propaganda da Bayer e, segundo consta, um par de óculos com lentes da ótica alemã, oferta da firma ao capitão. Até o fim do ano, Abraham permaneceria tentando encontrar os cangaceiros, pedindo aos coiteiros que entregassem a Lampião seus bilhetes solicitando um encontro, e aos quais anexava uma foto de sua autoria de Padre Cícero no caixão. Em janeiro de 1936, estava esgotado. Nas caminhadas entre um coito e outro, enfrentara a fome e a sede com as quais soldados e bandoleiros estavam acostumados, mas que para ele representavam uma terrível novidade. Contudo, não podia perder o ânimo, afinal, tinha contas a prestar com os patrocinadores. Benjamin Abraham precisaria rezar muito para Padre Cícero iluminar seus caminhos e levar-lhe ao encontro do capitão Lampião, como se o libanês pronunciava o nome de Virgulino. Lampião. Fale direito, seu macaco sem vergonha. Meus companheiros também são venezuelanos. Uma viagem aqui do nada, essas palavras aí. Notando a esquisitice do jeito de falar daquele jovem escoteiro de 22 anos, Lampião logo imaginou que seus cabras tinham razão. Aquilo só podia ser mesmo gente da Polícia do Sul. Fazia mais de um ano que o venezuelano Andrés Zambrano deixaria Caracas, a capital de seu país, para uma aventura pelo Brasil. Acompanhavam outros 20 escoteiros, seus subordinados, todos empenhados em percorrer a maior parte do tempo a pé, uma grande extensão do território brasileiro. Nas conversas com nordestinos, os rapazes já tinham escutado muitas histórias macabras envolvendo Virgulino, mas seguiam a jornada tranquilos, sem grandes preocupações, até o dia em que, durante uma parada para um lanche próximo a Águas Belas, em Pernambuco, foram surpreendidos pela aproximação de um grupo de 24 cangaceiros. Ao jornal carioca Diário da Noite, que publicaria a história, com destaque naquele 15 de fevereiro de 1936, Zambrano relataria que seu grupo foi obrigado a acompanhar os 24 cabas por 5 léguas até chegarem a um clarão em meio à caatinga, iluminado por fogueira. Avistou Lampião sentado numa rede, contando cédulas e moedas de ouro e prata, que tirava de um saco de couro, uma fortuna, afirmaria o repórter do diário. Depois de tanto ouvir falar no homem, Zambrano ficou realmente maravilhado com o que testemunhava. Chamou-lhe a atenção, além dos calçados rústicos e dedos cheios de anéis finos, com pedras preciosas, o que tomaria por uma gravata vermelha, com um rico alfinete de brilhante. Certamente,
se referia a jabiraca amarrada ao pescoço. Zambrano também se impressionaria com a cara energética do capitão, bem como seus óculos de aro de ouro e uma mecha de algodão no olho esquerdo. Tinha na cintura uma parabellum, uma faca muito grande e um cinturão carregado de balas. Ao lado dele, na rede, um fuzil militar com a coronha incrustada de moedas que eu verifiquei depois serem todas canadenses, completou. Como o uniforme dos escoteiros venezuelanos parecesse suspeito, em tecido caqui, acompanhado por um enorme chapéu de feltro preto, de abas largas, os cabras concluíram se tratar de soldado paulista. E foi assim que apresentaram o grupo ao chefe, de modo que, por mais que se arriscasse em seu portunhol, o venezuelano não conseguisse fazê-lo mudar de ideia. Vocês querem me enganar, mas não me enganam não. Vieram a mando do governo federal me prender, insistia Virgulino. Segundo relataria ao jornal, Zambrano foi amarrado nu a um tronco de árvore, junto com os outros escoteiros e obrigado a beber café com sal e água com pimenta. Recebia mais castigos por ser o chefe da turma. Seu uniforme trazia galões de capitão, o que certamente irritara ainda mais Lampião. Levou coronhadas no peito, tapas na face, pontapé em todo o corpo e cuspadas no rosto. Por volta da meia-noite, Zambrano notou a aproximação de uma mulher de cabelo comprido. Era Maria de Déia, alta, bonita, esbelta, trajando culote, perneira e camisa caqui como Lampião, descreveu o humilhado escolteiro. Ele observou quando a cangaceira se deitou na rede, junto ao companheiro, e perguntou pelas novidades. Temos aí uns macacos de São Paulo, que vieram atrás da gente, respondeu Virgulino, segundo o venezuelano. Curiosa, Maria pediu para ver o chefe do grupo. Embora os homens estivessem nus, Lampião não se opôs à visita. Era uma mulher regularmente ilustrada, contou Zambrano. Expliquei-lhe quem éramos nós e o que estávamos fazendo. Pedi-lhe que interferisse ao nosso favor junto a Lampião, porque tínhamos certeza de que ela era tudo o que podia naquelas selvas. E só com ela contávamos. Ainda conforme a versão do escoteiro, Maria aceitou verificar os documentos que os homens traziam consigo e que permaneciam em poder de Lampião. Ao fim do exame, foi ter com o marido. Assegurou que os rapazes diziam a verdade e não tinham nada a ver com a polícia, quanto mais a ver com São Paulo. Já vem você com suas besteiras, teria dito o capitão. Ainda que os esquisitões fossem inocentes, era capaz de saírem dali correndo para contar à polícia sobre o esconderijo dos cangaceiros, argumentou. Maria voltou a Zambrano e detalhou o temor do marido. Jurei pela minha palavra de honra, pela minha pátria e pela minha família. Pátria, família. Nossa. Traumas. E pela minha família que não contaríamos nada, narrou o viajante. Homem não tem palavra, respondeu Maria em tom de gracejo. Há homens que não, e eu lhe dou a minha palavra de honra. Devolveu o venezuelano, de acordo com sua narrativa para o Diário da Noite. Embora não dissesse com todas as letras, Zambrano deu a entender ao repórter que Maria, ao vislumbrá-lo como veio ao mundo, entusiasmara-se com a visão. Até parece. Depois de perguntar a idade do jovem, teria-lhe feito certa corte. Menino, você é bem bonitinho, exclamou com um sorriso, batendo no meu ombro, ó. E eu ainda estava nu, amarrado na árvore, narrou envaidecido.
A autoestima do homem hétero é incrível. No dia seguinte, graças à interferência da rainha do cangaço, os escoteiros venezuelanos seriam soltos. São salvos e pelados. Lampião se recusou a devolver-lhes os trajes. Já haviam se passado 10 meses desde o início da viagem, quando na Caatinga Alagoana, perto da cidade de Mata Grande, Benjamin Abraham foi abordado pelos cangaceiros Juriti e Marreca. Tinham ordens para levá-lo até o capitão, que o reconheceu tão logo pôs os olhos em sua pele, alva, queimada pelo sol. Embora 10 anos tivessem se passado desde o encontro em Juazeiro do Norte, Lampião se lembrava perfeitamente do antigo secretário do Padim. Não sei como você veio bater aqui com vida, caba velho, comentou o rei do cangaço. Em seguida, convidou-o para almoçar à sombra de uma quixabeira. Degustaram bode assado com farinha de mandioca. E para dar boas-vindas ao ilustre visitante, Virgulino mandou abrir uma garrafa de conhaque macieira. Embora estivesse faminto e sedento depois do árido percurso Caatinga adentro, Abraham não saboreou a refeição. Comeu o mais rápido que pôde e estava ansioso para começar a fotografar o grupo. Na primeira oportunidade, armou o tripé, posicionou a câmera e mirou o Lampião. Em mais de uma década como fugitivo da polícia, Virgulino aprendera a desconfiar até de assistente de santo. Primeiro a gente tira o seu retrato, ordenou. Precisava se certificar de que daquela geringonça não sairia bala. Foi por causa disso que a gente tem memórias até hoje, né? Imagens reais da época. Muito importante. Esses registros históricos. Pelo menos acho eu, né? Continuando aqui. Após bater uma chapa de Benjamin e percebê-lo inteirinho, sem nenhum furo, autorizou o início dos trabalhos, mas, com pouco tempo, julgou por bem interrompê-los. Basta, o resto fica para outra oportunidade. O sírio-libanês entrou em desespero. Sabia como fora difícil conseguir uma oportunidade como aquela. Explicou a situação a Lampião, que não se comoveu. Quem lida comigo precisa ter paciência, sentenciou. Como última cartada, o estrangeiro tentou deixar o novo encontro já acertado. Não obteve sucesso. Sou o homem que não tem pouso certo. Hoje estou aqui, amanhã posso estar na Bahia, Sergipe ou Pernambuco. Depois de uma noite de sono, entretanto, Virgulino parecia mais receptivo. Pediu a seus cabras que convocassem os chefes do subgrupo que se encontravam viajando: Corisco, Virgulino, Zé Sereno, Labareda, Gato e Canário, dentre outros, para dar uma chegada ao coito tão logo tivessem um tempo livre. Benjamin viu aflorar em Lampião um espírito de produtor cinematográfico, diretor de arte e preparador de elenco. Além de organizar a logística dos ensaios e das filmagens, logo começaria a sugerir cenas, ângulos e orientar a atuação dos atores. De fato, o capitão agia bem ao mandar chamar os chefes de subgrupo para a gravação, afinal o filme precisava de mais atores. Além disso, as únicas mulheres do reduzido elenco eram as melhores amigas Neném e Maria Lidéia. Esta é branca, bem parecida, com pele conservada, apesar de viver ao sol, conforme descreveria o sírio. Depois de 5 dias de convivência, entusiasmado com a brincadeira, o rei do cangaço acertaria um novo encontro com Benjamin Abraham para dali a 4 meses. Era o tempo que o rapaz precisava para ir à fortaleza, prestar contas com o dono da aba filme e pegar mais negativos para as próximas tomadas. Pelo menos um dos cabras do primeiro escalão do bando não teria oportunidade de participar das fotos e filmagens. Zé Baiano, o ferrador de mulheres, o assassino da esposa, Lídia. Em 1936, Zé Baiano já consolidara
sua fama de magnata do cangaço. Estimava-se que sua fortuna ultrapassasse os 1.000 contos de réis. Para se ter uma ideia de quanto o montante significava, o capital declarado da empresa jornalística à noite do Rio de Janeiro era de 1.500 contos de réis. Do valor pertencente a Baiano, 700 estariam enterrados em garrafões de vidro na Serra da Campinas, em Sergipe. Outros 200 teriam sido emprestados a juros para comerciantes de Aracaju. Baiano trabalhava como agiota, tomando dinheiro de uns fazendeiros para emprestar a outros, cobrando valores exorbitantes pelo crediário. Naquele ano, a Pantera Negra dos Sertões tinha ainda contas a receber. Os fazendeiros e senhores de engenho dos canaviais, bem como boa quantidade acumulada de joias, por motivos óbvios, ninguém pensava em dar calote em Baiano. Este, por sua vez, costumava ser rigoroso com aqueles que se recusassem a lhe fornecer capital de giro a fundo perdido. Em abril, um homem que não lhe entregou o valor solicitado foi amarrado a um cavalo, arrastado pelo bicho ao longo do espinhento matagal e depois executado com um tiro. Após matar Lídia, Zé Baiano escolheu a mata do povoado de Alagadiço, em Sergipe, como um dos seus pousos preferidos. Lá, contava com a ajuda do coiteiro Antônio de Chiquinho, pai de 4 moças, Lindinalva, Luísa, Salvelina e Avilete. Como tinha matado sua mulher, Baiano precisava arrumar outra, e vinha dando sinais de querer pegar Luísa para si. Embora fosse próximo a Baiano, ou justamente por causa disso, Chiquinho não gostava da ideia de ter o cangaceiro como seu genro, mas seria bem difícil impor alguma dificuldade ao relacionamento, pois devia dinheiro a ele. Portanto, não foi exatamente uma surpresa para muitos quando Antônio de Chiquinho e outros 5 sertanejos da região armaram uma emboscada para que resultaria na morte de Baiano e de outros 4 rapazes do seu grupo. Baiano morreu a apunhaladas e teve a cabeça separada do corpo com um golpe preciso de facão. Com a morte de Pantera Negra, Antônio de Chiquinho se livrara a um só tempo das dívidas, dos achaques da polícia e da infelicidade de ver a filha nas mãos de um cruel ferrador e matador de mulheres. De sobra, ainda dividiria com os demais assassinos do cangaceiro todo o dinheiro que ele carregava consigo. Há quem diga que os coiteiros, depois de matar Zé Baiano, assumiram-se como cobradores de bandoleiro e receberam dinheiro de muitos de seus credores. Para não atrapalhar a arrecadação, só avisariam as autoridades do ocorrido quando o defunto já contasse 19 dias embaixo da terra. Se fosse só por causa da filha, Antônio de Chiquinho não precisava matar Baiano. Pouco antes de morrer, o cangaceiro tinha se decidido por outra mulher, na verdade, uma menina, Sila, natural de Poço Redondo, a capital do cangaço. Tinha apenas 11 anos, embora a altura e a robustez das formas lhe dessem uma aparência de moça feita. A notícia sobre o interesse de Pantera Negra havia sido dada a Sila pelo seu irmão, Gumercindo. Tá lhe querendo, alertou o rapaz, para desespero da menina, que desatou a chorar. Órfão de mãe aos 5 anos e de pai aos 9. Sila era criada pelos irmãos mais velhos. Acostumara-se desde cedo era dela a obrigação de lavar as roupas e as panelas. Pegar firme no trabalho. Era dela a obrigação de lavar as roupas e as panelas, além de carregar a água da fonte até a casa. A vida podia até não ser uma maravilha, mas a menina preferia aquilo a ser mulher de Zé Baiano. Aliás, preferia morrer a partir com o ferrador. No dia seguinte, Gumercindo anunciou que chegara a hora. Recebera a incumbência de levar a encomenda ao cangaceiro e não podia desrespeitar a ordem. Sila calçou o par de alpercatas velhas, botou o seu vestido mais surrado e, de propósito, mal penteou o cabelo. Tinha a esperança de assim ser rejeitada pelo caba. No caminho, os irmãos precisaram atravessar um riacho. Sila se molhou inteira e, quando chegou ao coito, além de despenteada e mal vestida, estava ensopada. Foi recebida por um grupo de 8 rapazes, Zé Baiano entre eles. Ao ver a moça naquele estado deplorável, quis saber o que acontecera.
Ela tá com muito medo e caiu dentro da água por porção de vezes, explicou Gumecindo. Zé Baiano e os outros cabras desataram a rir. Entre uma gargalhada e outra, o cangaceiro presenteou Sila com um punhado de joias. Confirmou que a queria como mulher, mas preferia que ela voltasse para casa e se acalmasse. Dali a alguns dias mandaria alguém buscá-la. Um tempo depois, a família de Sila recebeu a visita de um grupo comandado por Zé Sereno. Como Zé Baiano não estava entre os rapazes, a menina sentiu um imenso alívio. Entretanto, a alegria durou pouco. Fiz um acordo com Zé Baiano e Vosmecê vai ser minha mulher, informou Sereno. Não se tratava exatamente de um acordo, pois entre um encontro e outro, Zé Baiano, de quem Zé Sereno era primo, foi morto. Sereno, então, ordenou a garota que o acompanhasse até fora da casa, tirou uma das alpercatas e orientou Sila a calçá-la em seu pé esquerdo. A menina, pensando se tratar de uma simpatia, seguiu as orientações. Depois levou-a até perto de um buzeiro, onde pronunciou palavras incompreensíveis e aplicou-lhe passes no corpo e na cabeça. Ao fim da cerimônia, assegurou que em breve voltaria para pegá-la em definitivo. Não voltaria sozinho, estava acompanhado de Luiz Pedro e Neném, que afagou o cabelo da jovem e pronunciou baixinho uma criança. Horas depois, quando estivesse longe do casal, a menina conheceria o sexo, como definiria o estupro do qual foi vítima. Uma experiência ruim, lua de mel amarga, segundo suas próprias palavras. Pesado, né? Mas é isso, a realidade precisa ser contada e lida. Estou tentando fazer minha parte. Um cheiro e obrigada por ficar por aqui. Até a próxima. Tchau.